Olá, vamos continuar nossos estudos de direito processual civil. Nós temos focado na execução, no procedimento de execução dentro do novo Código de Processo Civil, para a gente ver os detalhes, ver as novas configurações e aquilo que vocês mais precisam ter em mente. Nós vamos estudar agora a responsabilidade patrimonial. Quem paga a conta? Vamos lá? Responsabilidade patrimonial é a sujeição do patrimônio de alguém ao cumprimento da obrigação. Né? A responsabilidade patrimonial nada mais é de quem vai pagar essa conta, né? Quem vai cumprir a obrigação. E o responsável é aquele que vai ter a sua esfera patrimonial, toda ela, né? E por isso, esfera patrimonial, tudo que envolve o patrimônio, invadido. E sim, a palavra é essa mesmo, invadida. Vai ter a sua esfera patrimonial tocada, vai ter totalmente mexida. Para quê? Para assegurar a satisfação do credor, para que o credor possa receber o valor que ele tem direito. Valor, ou o objeto, ou a coisa, ou a obrigação, do modo geral, para que ele possa receber, tá? Essa responsabilidade patrimonial, ela não vai se confundir com o débito. Não pode usar essas palavras como sinônimo. Responsabilidade patrimonial, débito. Não. Por quê? Porque, embora em regra, né, seja o devedor que responda com o seu patrimônio, nem sempre é isso, né? Nem sempre se limita ao devedor. Então, o que acontece? Em regra, quem responde pelo pagamento é o próprio devedor. Mas o código mesmo, o próprio Código de Processo já traz algumas situações em que essa responsabilidade vai ultrapassar, que ela vai se estender a outras pessoas, a outros envolvidos com essa obrigação. Então, se eu falar que responsabilidade patrimonial é o débito, isso está incorreto. O débito vai ser aplicado somente ao devedor, mas a responsabilidade patrimonial pode atingir outras pessoas que não o próprio devedor. Nós vamos ver cada uma dessas situações, tá? A obrigação e a responsabilidade, fazendo aí uma comparação, na verdade, fazendo aí uma confrontação entre obrigação e responsabilidade. Por quê? Porque são duas coisas distintas, né? Nós temos duas situações distintas. A obrigação vai ser o direito originário. E a responsabilidade vai ser o direito sucessivo. Por que isso? Porque quando se tem a obrigação, o surgimento da obrigação, nós temos vontades de partes, vontade das pessoas convergindo numa mesma situação. Vou usar um exemplo, né, clássico, um contrato de compra e venda. As partes fazem um acordo, elas se resolvem ali. E daí surge a obrigação. No caso da compra e venda, a obrigação de entregar a coisa e, do outro lado, de pagar o preço, né? A responsabilidade vai surgir, ela vai aparecer caso essa obrigação que foi feita de livre vontade das partes, caso essa obrigação não seja adimplida, não seja cumprida. Aí surge a responsabilidade. Por isso que é importante dizer que a obrigação e a responsabilidade, elas vão surgir em momentos distintos. A obrigação é originária e a responsabilidade sucessiva, é consequência do não cumprimento da obrigação, né? A primeira, a obrigação, quando o débito é contraído, e se houver adimplemento desse débito, não vai surgir a responsabilidade. Agora, se não cumprir a obrigação, aí sim surge a responsabilidade e a possibilidade de invasão da esfera patrimonial desse devedor, tá?
Uma observação, ou aliás, várias, né? Várias observações com relação a isso. Primeira, é possível que haja débito sem responsabilidade e responsabilidade sem débito. Professora, pelo amor de Deus, né? Não bagunça a cabeça da gente. Mas é possível sim. O débito sem a responsabilidade é bem fácil de visualizar. Quer dizer, eu fiz a obrigação. Uma obrigação em parcelas, por exemplo, né? Comprou um objeto lá em 10 parcelas. Muito bem, enquanto está pagando as parcelas, existe um débito, mas não existe a responsabilidade. Por quê? Porque ainda tem prazo para pagamento, né? Porque ainda está em andamento aquela obrigação. A hora que deixar de pagar uma das parcelas, aí surge a responsabilidade. E a situação inversa, a responsabilidade sem o débito, né? Já quitou o principal, mas ainda não fez alguma coisa ou deixou de pagar, não pagou tudo, então eu tenho uma responsabilidade e o débito principal que já foi resolvido, né? Então são N situações, não dá para vincular uma na outra. Não pode esquecer também nos casos de responsabilidade civil, em que a própria lei estabelece algumas situações que não vão ser consequência de obrigação, né? A responsabilidade vai surgir por causa de outros motivos. Então, nesse caso, eu tenho responsabilidade, mas não tenho débito, tá? O importante aqui para vocês é não vinculem as duas coisas, obrigação e responsabilidade. Não, eu posso ter uma obrigação sem a responsabilidade, né? Um débito sem responsabilidade, e posso sim ter a responsabilidade sem que essa esteja vinculada a um débito, tá? Outra observação. Existem casos em que a lei atribui responsabilidade patrimonial a pessoas que não são os devedores, né? Que não são devedoras. A primeira situação aí é, como eu disse, a responsabilidade civil que foi atribuída sem ser originária de uma obrigação, né? Responsabilidade civil extracontratual, que vem de tem outra fonte de nascimento, tá? E a outra situação são as pessoas que vão responder no lugar do devedor, né? Um exemplo clássico, o fiador. Ele não é o devedor, mas é uma pessoa que vai responder no lugar do devedor, tá? Muito bem. Quais são os bens, já que nós estamos falando de responsabilidade patrimonial, quais são os bens que vão poder responder com relação a essa execução, que vão poder ser objeto da execução? Esse assunto, no novo código, ele está no capítulo 5, o título que já diz, da responsabilidade patrimonial, né? Artigo 789. O devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Então, isso aqui é uma regra super geral, né? Não é nem regra geral, ela é mega geral. É muito aberta, tá? Justamente por isso, para facilitar a vida de quem? Do credor, tá? Então, o devedor, em regra, responde com todos os seus bens, tá? Regra geral, todos os bens. Detalhe aí, os bens que já existiam no momento em que a obrigação foi assumida, tá? Esses bens também estão incluídos nesse todos os bens. Os bens que ainda não existiam nessa época, tá? E os que forem adquiridos depois. Então, tudo isso vai ser incluído aí. Vamos pensar num exemplo para vocês. Digamos que o nosso devedor, quando assumiu a obrigação, ele tinha um imóvel e um carro. Legal. Imóvel e carro. Assumiu a obrigação. Esses dois bens, o imóvel e o carro, entram aqui. Existiam no momento da obrigação. Aí, depois de assumir a obrigação, ele comprou mais um carro,
né? Mais um carro. Então, eu tenho aqui os que não existiam ainda. Ele colocou mais um bem, tá? E tem os que vieram a ser adquiridos. Digamos que ele já deixou de pagar, de cumprir a obrigação, a situação dele já tá mais ou menos. Aí ele recebe uma herança, né? Entra lá aquela grana. Ele pode dizer que não vai incluir? Não, tá? Porque quando diz todos os bens, eu tenho os do momento da obrigação, os que foram, os que não existiu ainda, os que estavam em andamento e os que vieram a ser adquiridos depois, tá? Também tem outra situação. Esses bens podem ser analisados tanto os corpóreos quanto os incorpóreos, tá? O negócio aqui é ter valor econômico. Então, digamos que ele criou uma música, escreveu uma música que ficou muito famosa e está ganhando dinheiro, a música é um bem incorpóreo. Mas, como ela tem valor econômico, ela pode ser objeto da nossa execução. Vai ser considerado como um patrimônio do devedor e vai poder entrar aqui para a execução, ok? Artigo 833 vai dizer para nós quais são os bens que não estão sujeitos à execução, tá? Os que não entram na execução. Obviamente que o legislador trouxe essas possibilidades, porque tem algumas coisas que não podem, né? Não dá para invadir a vida do devedor assim né, passar um rodo, pegar tudo que tiver lá. Não, tem que ter certos limites, tem que respeitar a dignidade do devedor, tem que respeitar a sua profissão, enfim, todas essas coisas. Vamos ver aqui quais são os bens impenhoráveis, os bens tidos como impenhoráveis. Inciso 1º, os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. Os bens inalienáveis são aqueles que têm gravado em si, lá no seu registro, dizendo que não pode alienar. Então, digamos que ele recebeu uma herança e essa herança veio com uma cláusula de inalienabilidade. Então, vai entrar aqui, tá? E os declarados por ato voluntário. Ele comprou uma casa e colocou uma cláusula de inalienabilidade. Então, vai incluir aqui, tá? Inciso 2º. Os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, tá? O inciso é bem claro. Os móveis, né? Os móveis, o que guarnece a residência é impenhorável, tá? Só que também não é assim uma regra absoluta, né? Qual é a relação aqui? O que é que você tem que analisar, né? A questão aqui geral, os que pertencem às utilidades domésticas que garante a residência do executado. Até aqui, né? Vamos fazer assim. Até aqui a questão vai ser aquele padrão clássico do direito do homem médio, né? Homem médio. Vamos verificar a situação. Chegou lá na casa do devedor. Ele tem uma geladeira e um freezer, né? O freezer separado. Ok, o freezer é essencial para a vida dele? Sinto muito dizer, mas não é, né? Não é. A geladeira, sim. A geladeira é básico, né? Para a dignidade até do lar. Agora, o freezer, não. O freezer dá para ficar sem. Então, o freezer, apesar de ser móvel, vai nessa situação ser considerado como penhorável. Pode muito bem ser levado, né? Aparelho de ar-condicionado, dá para viver sem? Dá. Por mais calor que seja, dá para ficar sem. Pode ser. Tá? E o próprio inciso já traz para nós aqui, ó, elevado valor, né? Ou ultrapassem as necessidades comuns, tá? Do padrão médio, já tá aqui. Então, esses de elevado valor, chega lá, tem um quadro, é um bem móvel, mas o quadro é famoso, é valioso, pode entrar aqui para responder às dívidas do devedor, tá? Ou qualquer coisa que ele tenha em excesso, que tenha, assim, que possa ser tirado sem prejudicar, né? Chega na casa, tem
3 televisões, 3 aparelhos de televisão. Bom, um só fica, os outros 2 podem muito bem ser penhorados, tá? Isso aqui é aquela situação que eu sei que vocês detestam, mas quem vai determinar é o caso concreto, né? É a situação fática ali que vai ser analisada, tá? Terceiro, os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo-se de elevado valor. Situação semelhante. Óbvio que as roupas, né, o vestuário, roupa, sapato, cama, mesa e banho, tudo isso está incluído em vestuário, tá? De uso pessoal. Agora, se for de elevado valor, vai entrar aqui na penhora. Usando um exemplo, mais uma vez, exagerado, né? Chega lá, vai penhorar os bens do devedor, acha um casaco de pele lá, valioso. Ah, mas é vestuário, mas elevado valor. Vai considerar, vai ser possível penhorar esse bem, sim, tá? Inciso 4º, os vencimentos, os subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, as pensões, pecúlios, montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal, ressalvado o parágrafo 2º, tá? Tudo isso aqui tem aquela característica de alimentos, né? São valores que o nosso devedor recebe e que vão servir para quê? Para o seu sustento, para a manutenção da sua casa, para os alimentos, né? Para poder comer, para poder vestir. Por mais que ele esteja devendo, o básico tem que ser ressalvado, tá? Então, olha lá, vencimentos, qualquer coisa que ele receba, né? Entra aqui nos vencimentos. Subsídios, soldos. Os soldos é com relação a quem é militar, né? Não chama salário, chama soldo. Salário, remuneração, aposentadoria, qualquer tipo de provento de aposentadoria, né? Pensão, pecúlio, montepios, qualquer tipo de valor que o devedor receba que tenha essa característica, né? De recompensa pelo seu trabalho, e que seja para o seu sustento, né? Pode ser uma pensão alimentícia, pode ser qualquer outra situação. Aqui o próprio inciso fala recebida por liberalidade de terceiro, né? Um valor que ganha ali. Tudo isso vai entrar aqui, né? Não pode ser penhorado. Já tem situações em que os tribunais têm entendido que uma parte desse valor poderia sim ser penhorado, mas isso também não está totalmente pacificado e vai depender do caso concreto, da situação, tá? Inciso 5º, os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos e outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Gente, se tirar do devedor o seu meio de receber, o seu meio de sustento, ele vai pagar a dívida nunca, né? Então, essa proteção aqui é óbvia, tá? Essa proteção aqui é óbvia. Qualquer tipo de ferramenta, de instrumento, de material que o devedor precise para trabalhar, fica considerado como impenhorável. Ah, mas é de alto valor. Não importa, tá? Se ele usa para trabalhar, vai ficar lá separado. Para quê? Para garantir que ele continue trabalhando, para garantir que ele pague a dívida de alguma forma, né? Inciso 6º, seguro de vida. O legislador optou por colocar bem separadinho, mas esse seguro de vida poderia, inclusive, estar constando no outro inciso lá de salários, de sustento, etc., né? Porque tem essa característica também. Inciso 7º, os materiais necessários para obras em andamento, salvo se estas forem penhoradas. Nosso devedor está construindo ainda, né? Tá lá cheio de material
de construção, cimento, tijolo, essas coisas, se ele ainda está em construção, esse material não pode ser penhorado, tá? Agora, se a própria construção for penhorada, tudo que está junto com ela vai no pacote, tá? Vai junto aí. Então, vai penhorar a construção em si e o material que estiver lá disponível para isso, tá? Não é só... Agora, dissociado, só o material sem a construção, esse não pode. Inciso 8º. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. Então, essa pequena propriedade rural, de tempos em tempos, o próprio governo emite as declarações informando qual é o tamanho que vai ser considerado como pequena propriedade, tá? Se a propriedade rural do nosso devedor estiver incluída nessa tabela como pequena propriedade, já é meio caminho andado para impenhorabilidade. Agora, não basta ser pequena, tem que ser trabalhada pela família. E trabalhada pela família, não pode pensar, rural a gente já pensa em plantação, né? Rural já pensa em plantação, mas não é necessariamente só para o cultivo da terra. Pode ter uma chácara e usar essa chácara para alugar para eventos, para tirar o sustento da família. Nesse caso, já está incluído aqui, né? E esse bem se torna impenhorável. 9. Os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Recursos públicos que recebe para esses 3 fins, né? Educação, saúde e assistência social. Nesses 3 fins, esses recursos são impenhoráveis. Se o recurso recebido for para algum outro tipo de fim, aí não, aí vai incluir, vai poder ser penhorado sim para pagar o devedor. Aliás, o credor, né? A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Aquilo que está na poupança, né? Até 40 salários mínimos. Se tiver 41 salários mínimos, esse um salário mínimo extra aí pode ser penhorado. Os 40 salários que estão abaixo, não, esses ficam reservados. Agora, se tiver 41 salários mínimos, usando o exemplo assim, né, como eu digo, exagerado. Tem 50 salários mínimos. 40 salários mínimos são impenhoráveis. Os outros 10 que ultrapassar esse valor podem ser penhorados normalmente, tá? 11. Os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político nos termos da lei. O fundo partidário, ele tem toda uma estrutura de funcionamento, de autorização, de qual dinheiro entra, qual dinheiro sai. Então, esse fundo partidário pode ser considerado impenhorável desde que esteja dentro dos termos da lei, né? Se for um valor extra, se tiver alguma coisa incorreta, aí ele não vai entrar aqui, tá? 12. Créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sob regime de incorporação imobiliária vinculados à execução da obra. Se eu tenho lá, o meu devedor, por exemplo, é uma construtora e ela está vendendo os apartamentos, né? Esse valor de cada um dos apartamentos não pode ser penhorado, tá? Tá incluído aqui. Por quê? Porque a incorporação estão vinculados. Ou é o todo, ou não. Picadinho, o valor de cada um dos bens ali não pode ser considerado aqui, tá? Parágrafo 1º. A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive aquela contraída para sua aquisição. Fez um financiamento para comprar o imóvel, não pagou esse financiamento, aquele bem certamente vai ser penhorado, tá? Não tem essa de impenhorável, não, se a dívida foi para comprar o imóvel. E dívidas do próprio imóvel, IPTU, ou qualquer outra situação que seja oriunda, que seja referente ao próprio imóvel, tá? Parágrafo 2º.
O disposto nos incisos 4º e 10 do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, devendo a Constituição observar o disposto no artigo 528 e 529. Lembra daqueles créditos alimentícios, né? Lembra salário, soldo, etc. Lembra seguro de vida? Pois é, entra aqui, ó. Vai poder ser penhorado uma parte, o todo não, uma parte, se for também para prestação alimentícia, né? For também para prestação alimentícia. Se é para pagar alimentos, né? Obviamente que vai poder tirar desse valor, vai poder ser penhorado, tá? Parágrafo 3º. Incluem-se na empenhorabilidade prevista no inciso 5º os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes à pessoa física ou à empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico, ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária. Esse parágrafo, sinceramente, era desnecessário, né? O inciso já diz: todos os bens que forem utilizados para a profissão, para o trabalho do devedor. E o fato de ser máquina agrícola está incluído aí, tá? De qualquer forma, o legislador trouxe esse cuidado extra, dizendo as máquinas agrícolas e reforçando aquela questão. Se o bem é garantia dele mesmo, né? Comprou um trator para trabalhar, sim, para trabalhar. E a garantia de pagamento do financiamento do trator é o próprio trator, então, nesse caso, ele pode ser penhorado, sim, tá bom? Muito bem. Um detalhezinho aqui, ó. O rol do CPC, além desses bens que nós já falamos que são impenhoráveis, a Lei 8.009 de 90 trouxe a impenhorabilidade do bem de família, né? Isso aí passou a considerar o quê? Impenhorável o imóvel residencial da família ou entidade familiar por dívidas de qualquer natureza, civil, comercial, fiscal, previdenciária, salvo as exceções que tem a própria lei, que traz a própria lei. A diferença aqui é que antes disso, para ser considerado bem de família, era só se ele fosse declarado como bem de família, né? Teria que ir ao cartório e declarar, ó, esse é o bem de família. Agora, com essa lei, passa o quê? Não importa. Se a família reside naquele bem, né, naquele imóvel, se ela usa aquilo lá, então esse bem vai ser protegido. Obviamente que tem algumas exceções, que é a questão de dívida do próprio bem, né? Mas isso aqui amplia bastante a questão da impenhorabilidade. Observações. A impenhorabilidade de bens móveis, que a gente já falou, tem que ser só o que for com relação à moradia digna. Se ultrapassar as necessidades comuns, pode ser penhorado, mesma coisa, né? E o próprio inciso fala a questão de valor elevado, também não tem dúvidas, pode ser penhorado sim, tá? Como é que funciona a alegação de impenhorabilidade? Como é que eu vou alegar que esse bem não é penhorável, certo? Essa impenhorabilidade é matéria de ordem pública. E sendo matéria de ordem pública, ela pode e deve ser conhecida de ofício pelo juiz e com esse detalhe, a qualquer tempo, né? A qualquer tempo. Aquilo que é de ordem pública, né? Qualquer um pode se manifestar em qualquer momento. Tá? Então, impenhorabilidade vai entrar aí. Se o juiz não fizer, se o juiz não perceber de ofício, o devedor pode alegar com uma petição simples nos autos ou com os meios de defesa do modo geral. Se ele já vai ingressar com a impugnação, ele pode na própria impugnação ou no cumprimento de sentença ou nos embargos, ele pode
falar a respeito dessa questão de empenhorabilidade, tá? Mas petição simples já resolve. Responsabilidade patrimonial de terceiros. Eu posso ter alguém extra que vai responder pelo bem, pelas dívidas do devedor, tá? Nós já falamos sobre isso. Responsável primário é quem? O devedor. Quem fez a obrigação. Mas nós temos a própria lei trazendo que a responsabilidade, em certo caso, vai atingir terceiros, né? Por quê? Porque se o devedor não tiver bens ou eles não forem suficientes, né? Ou mesmo as situações em que a obrigação já traz alguém que vai ser esse responsável, né? Já coloca alguém como responsável caso o devedor não pague, tá? A execução pode atingir bens desses responsáveis que serão penhorados em benefício do credor, tá? O artigo 790 do novo Código fala quais são esses sujeitos que podem ser responsáveis, né, pela dívida de outra pessoa. O inciso primeiro, o sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação repercussória. Esse sucessor aqui é o sucessor da dívida, tá? Nós não estamos falando em sucessão hereditária, quando tem a morte de alguém. Obviamente que quando há a morte do devedor, também vai entrar aí alguém para responder pela dívida. Mas nesse caso, é a sucessão da dívida, tá? Então, digamos que o nosso devedor passou aquele bem para outra pessoa, ele passou, fez a assunção da obrigação, né? Usando o termo técnico, o que vai acontecer? Quem se subrogou no lugar do devedor, responde. É óbvio, tá? Se ele entrou no lugar do devedor, vai responder. Quais situações? Direito real, né? Obrigações que envolvem direito real. E a repercussória, que é a comum. Passou para frente, né? Qualquer tipo de bens que tiver envolvido aqui, a pessoa que está no lugar do devedor vai responder, tá? Se segundo, o sócio, nos termos da lei. A questão aqui é meio delicada, porque entende-se, de um modo geral, que os bens da pessoa jurídica, os bens da empresa, não se confundem com os bens dos sócios. Mas vocês bem sabem que nós temos tipos empresariais em que o patrimônio dos sócios e o patrimônio da empresa se confundem, né? Se confundem. Então, nesses casos, o bem do sócio vai responder pela empresa, tá? Obviamente que, até pela própria prática, né? Primeiro vão os bens da empresa. E caso não seja suficiente, os bens do sócio, tá? Mas é uma possibilidade aqui de utilizar. Inciso terceiro, do devedor, ainda que em poder de terceiros, né? Os bens do devedor que estiverem em poder de outra pessoa também vão ser incluídos aí. Ele não é porque ele deixou com alguém que não vai esse alguém também não vai ter que responder, tá? Quarto, do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. Aqui é aquela questão, ainda que a dívida tenha sido adquirida por somente um dos cônjuges, né? Se o objeto dessa dívida, o objeto dessa obrigação beneficiou o casal, beneficiou ambos os cônjuges, então ambos vão responder pela dívida. Caso a dívida seja contraída por apenas um deles em benefício próprio, então não vai atingir os bens do outro cônjuge, tá? Uma questão bem subjetiva que em cada situação é que vai ter que ser analisada. Inciso quinto, os bens alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução. Fraude à execução tem todo um procedimento próprio, tem requisitos próprios, e nós vamos ter um momento especial para falar desse assunto, tá?
com todos os detalhes que envolvem. Inciso 6º. Cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento em ação autônoma de fraude contra credores. Mais uma vez, a fraude aqui, né? Fraude de execução, fraude contra credores, que são assuntos específicos. Inciso 7, do responsável nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. Aqui nós estamos falando de empresas, mais uma vez, né? Pessoa jurídica, em que a formação dela tem limitação. As duas tipos empresariais mais utilizados no Brasil e que cabem aqui é a empresa por cotas de responsabilidade limitada e as sociedades anônimas, né? Em que a própria formação determina patrimônio da empresa é patrimônio da empresa, patrimônio do sócio é separado. Acontece que, em algumas situações, ao verificar que o patrimônio da empresa não é suficiente e que o comportamento dos sócios, a atitude dos sócios foi que causou esse déficit, né? Causou essa insolvência. Então, nesse caso, é possível solicitar a desconsideração da personalidade jurídica, né? Quebrar essa limitação da personalidade jurídica e ingressar, sim, contra o bem dos sócios. Tá? São situações extremas e precisa também de todo um procedimento para isso, tá? Muito bem, nós ficamos por aqui por enquanto com a responsabilidade patrimonial. Continuem estudando bastante e até mais.